Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. It's a joy to be with you. É uma alegria estar com vocês. Thank you, Pastor Silas, for receiving us and Muito welcoming obrigado, us. Pastor Silas, por nos receber, por nos saudar aqui hoje. It is an honor to be here. É uma honra estar aqui com vocês. I feel like this church has an apostolic calling for the nation of Brazil. Eu sinto que esta igreja tem um chamado apostólico para a nação brasileira. Hearing your pastor's heart, Ouvindo um pouco do coração do pastor For the de nation. vocês, por essa nação. not just focusing on one church, Ele não foca só numa igreja, but for the kingdom of God to advance in a nation. mas o foco dele está no reino de Deus, para que o reino de Deus burns in my avance heart. na nação. E isso também queima no meu So coração. I'm honored to just come meet you, Então eu estou muito honrado de estar aqui, talk with conhecer you. vocês, conversar com você, because I believe darkness is fighting for nations. porque eu acredito que as trevas têm lutado para conquistar as And it's nações. time for the church to arise E esse é o momento para que a igreja se and to levante contend for their e nation, para que entre numa batalha to pela see the nação, kingdom of God advance in the para ver nation. o reino de Deus avançando na nação. Amen. Amém? In fact, I'm not only here with Pastor James and Pastor Jeziel, Na realidade, eu não estou aqui só com o pastor James e o pastor Gomes, but I'm here with a group of intercessors from our ministry mas eu in tenho também Orlando. grupo de intercessores do meu ministério em Orlando. They pray for Brazil daily. We have prayer for Brazil all the time. We're Ele- praying for revival in Brazil. Eles oram pelo Brasil diariamente, nós oramos na nossa igreja pelo Brasil diariamente por um avivamento transformador no They're Brasil. crying out for your nation. Eles estão clamando a So Deus if they por sua would nação. wave their hands, this Por group right here, favor, mostrem as mãos de vocês. would you just bless them for praying for your nation? Vocês podem abençoar eles por orarem pelo país de vocês. Amen. Amém. We have 100 more Brazilians in our church, Na nossa igreja nós temos mais de 100 brasileiros. and for the past 12 years, we've had the honor and the blessing to go to nations around the world. E nos últimos 12 anos eu tenho tido a honra e a bênção de poder ir por muitas nações do mundo To see revival in nations, para ver o avivamento nas nações, to see a move of God that would shake and transform a nation. para ver o mover de Deus transformando e sacudindo as nações. In all kinds of places in Africa, Todos os tipos de lugares, the na South África, Pacific, no sul do Pacífico, Asia, na Ásia, Europe, na Europa, just seeing God moving across the world. vendo o mover de Deus ao redor do mundo. And the last few years ago, God moved on our hearts E nos últimos anos, Deus moveu fortemente no to nosso start praying coração for Brazil. para começarmos a orar pelo That there's Brasil, something that's going to come out of this nation. porque algo está para acontecer And it's nesta not nação. just for this nation. E não é só para essa It's nação, for the nations of the world. é para as nações do mundo. That God's going to do something here Deus vai fazer algo aqui, that will send fire to other parts of the e world. daqui o fogo será enviado para outras partes do mundo. Amen. Amém. Amen. Amém. The Bible tells us in Psalms chapter 2 verse 8, A Bíblia nos diz no Salmo 2, capítulo 8: ask me peça-me, and I will make the nations your heritage e eu te darei as nações por herança, and the ends of the earth your e possession. os reinos da terra como sua possessão. God tells us to ask for the Deus nations, nos diz para pedirmos pelas nações, not to let the darkness take the nations, não deixar as trevas but dominarem as that we're to nações, contend and cry out for the mas nations. nós temos que lutar e clamar pelas nações. Jesus told us in the Great Commission Jesus nos falou na grande that comissão all authority in heaven and earth have been given to que him, toda autoridade nos céus e na terra o foi dada, and that we, e que nós, look at your neighbor and say, we diga para o vizinho ao seu lado, nós are to make disciples of nations. temos que fazer discípulos das nações. He doesn't say individuals. E ele está dizendo os indivíduos. We are to make disciples of nations. Nós temos que fazer discípulos das nações. The church is to be discipling its nation. A igreja deve fazer das nações discípulos. Somebody say amen to the Alguém Lord. diga amém ao Senhor.
You know, all around the world, ao redor de todo o mundo, you see groups uniting to contend for nations. você vê os grupos se unindo para contender pelas nações. In Africa, Na África, you see the Muslims uniting to take the continent of Africa for Islam. os muçulmanos têm se unido para conquistar a África para o islamismo. In Europe, Na Europa, you see atheists uniting você vê os ateístas se unindo to take the continent of Europe for Pra to- atheism. para tomar o Humanism. continente europeu para o ateísmo, para o humanismo. You see the LGBT Vocês veem o LGBT uniting se unindo to take nations. para tomar as ações. It's time that the church comes together. Esse é o momento para a It's igreja time that se the unir. church comes together. Esse é o momento para a igreja And se that we unir. say we will not give up our E nós nation. temos que declarar que nós não We vamos will contend entregar for our a nation. nossa nação. Nós vamos lutar pela nossa nação. Our prayer is to be. A nossa oração deve We want to ser see the kingdom come on earth. que nós queremos ver o reino do céu The will of descendo God sobre a done on terra. earth Nós queremos ver Deus descendo as na it is in terra. heaven. Queremos que Deus faça na terra como Ele Amen. faz no céu. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. I believe with all of my heart Eu creio com todo o that meu God can coração transform nations. que Deus pode transformar nações. I believe it. I've seen it. Eu creio nisso, eu tenho Villages, visto isso. Eu tenho visto nations, vilas, That nações. if the body of Christ rises up, Quando o corpo de Cristo se levanta, if the body of Christ begins to really seek God, quando o corpo de Cristo começa a the buscar a gates Deus, of hell cannot stand against o it. inferno e as potestades It não podem doesn't resistir. matter what political power they Não have. importa o poder político que It tem nesses doesn't matter lugares. what media outlets they Não have. importa a mídia, a The imprensa kingdom que of eles God têm. can triumph. O reino de Deus, o povo de Deus pode triunfar. One of the things that we started seeking as we were going around the nations O que nós começamos a ver e a buscar quando fomos nas nações, viajando pelas nações, we were crying out for revival. nós clamamos a Deus por Well, what is avivamento. revival? Mas o que é avivamento? Some people say revival is signs and wonders. Alguém diz avivamento é sinais e maravilhas. Somebody else say revival is church growth. Outros podem dizer avivamento é o crescimento da igreja. Other people say revival is repentance and, Outros podem dizer return of holiness avivamento in the church. é arrependimento. and other people say revival is when there is a mass moving of God and the society is being transformed. Outros podem dizer avivamento é um mover massivo de Deus e pessoas sendo transformadas. When the moral climate, Quando a situação moral, When o clima family moral life, nas when famílias, ethics and morals com a situação moral are being do ambiente changed. se transforma. I've seen revival where God literally heals the coral reef in one day. Eu tenho visto um avivamento onde Deus cura, sara os arrecifes em um dia. He heals the land. Ele cura, ele sara a terra. All of these are revival. Tudo isso é avivamento. We don't want just one of them. Nós não queremos só deles. We don't want just one of those forms of God's kingdom Nós não coming to queremos earth. só uma dessas formas do reino de Deus na terra. We want to see the fullness. Nós queremos a We plenitude. want to see the outpouring. Nós queremos ver o derramar. Amen. Amém. All around the world. Tudo ao redor do mundo. You go to Indonesia. Você vai à Indonésia. I've been in parts of the Chinese world where the revival is transforming families. Eu tenho estado no mundo chinês onde o avivamento tem transformado família. The whole husband-wife relationship A relação completa de marido e mulher that has been entrenched for centuries que tem estado nessa situação de aprisionamento culture por that caused séculos. Cultura, problemas na But cultura you do saw when the povo. presence of God started coming in the Mas land, aí você vê que quando a presença de Deus desce no lugar, marriage was being healed. os across the casamentos são culture. curados através de toda a The cultura. children's hearts are returning to the Os families. corações dos filhos estão se voltando para as famílias. Don't we want revival that touches our families? Nós não queremos um avivamento que toque a nossa família, That restores the que family. restaura a família. Amen. Amém. So over the time we started asking, how does revival come? Então, ao passar do tempo, eu tenho perguntado como o avivamento real vem.
As we've been there seeking with leaders and apostolic people in different nations. A gente tem estado com líderes e líderes apostólicos em muitas nações. This was the understanding God gave us. E esse é o entendimento que Deus nos deu. Transformative revival Avivamento transformador comes vem when the grip of darkness quando a força das trevas in people or territories nas pessoas ou território is broken. é quebrada. And the Holy Spirit is allowed to gain more E ao control, Espírito Santo é dado liberdade para tomar mais controle, bringing greater manifestations of the kingdom of God. trazendo maior manifestação do reino de Deus. It's not just praying, God, come to our Não land. é só orar e dizer, Deus vem e abençoa a nossa terra. The degree we see darkness broken and pushed back No nível que a gente vê as trevas sendo quebradas e repreendidas, is the degree that we'll see manifestations of the é kingdom o of God. nível que nós também vemos a manifestação do reino de Deus. Amen. Amém? So many people are crying out for more of the Holy Spirit, Muitas pessoas têm clamado por mais do Espírito but Santo, darkness is sitting in the land. mas trevas têm dominado muitos Darkness lugares. is hindering the mindset of the land. As trevas têm impedido e amarrado a mentalidade do povo. One of the things God moved on our hearts Uma das coisas que Deus moveu no meu coração to church leaders, e no coração de alguns líderes. you cannot set the nation free Você não pode libertar a nação if you're under the darkness that covers your se nation. você está debaixo das trevas que dominam a sua nação. If the dictates of darkness that are over your land Se o ditador das trevas que está sobre a sua terra are affecting you, está te afetando, you can't set the nation free. você não pode trabalhar pela libertação da nação. One time he was showing us Uma vez o Senhor estava nos mostrando, the idols of the land are in your heart. os ídolos da terra estão no seu coração. Repent of the idols, Você precisa se arrepender desses ídolos. then I will use you E então eu vou te usar to bring forth revival into the para nation. avançar com o avivamento na sua nação. God began to show us Deus começou a nos that we mostrar. weren't even aware of some of the darkness that was in our land Nós não estávamos prestando atenção no poder das trevas que estavam na and nossa how it was cidade, no nosso lugar. affecting our faith, E como isso estava afetando a nossa our fé, attitudes, as nossas our atitudes, families, as nossas famílias, our advancement of the kingdom. o avanço do reino de Deus. And he said, if you want to carry revival, E ele então falou conosco, se você quer ser um portador do avivamento, open your heart to me, abra o seu coração Seek para me. mim, busque-me, cry out to me, clame a mim, let me begin to break the grip of darkness in you. deixe-me quebrar a força das If you let trevas me em break você. darkness in you, Se você me deixar quebrar as I trevas will em use você, you eu vou te usar to begin to break darkness in the para land, quebrar o poder das trevas to no seu begin to break país, darkness in your para family. quebrar o poder das in your trevas na sua ministry. família, no seu ministério. Amen. Amém. You realize Você entende that we've got to deal with darkness. que nós temos que lidar com trevas. What is the darkness? O que são as trevas? There's different kinds of darkness Há in a nation. muitos tipos de trevas que dominam as But nações. we've got to realize our fighting for nations Nós precisamos entender que a nossa luta pela is nação not fighting people. não é lutando contra as pessoas. We're fighting another kingdom, Nós estamos lutando contra um outro a reino, kingdom of darkness. o reino das trevas. And we are the kingdom of E light. nós somos o reino da This is a luz. battle between two kingdoms. Isso é uma batalha entre dois reinos. Who will direct the path of this nation? Quem é que vai direcionar Is o darkness going caminho to? dessa nação? São Or as is the trevas kingdom ou a of luz? God going to? Ou são as trevas ou o povo de Deus? Amen. Amém. See, whenever darkness comes in the land, Quando as trevas dominam um lugar, it begins to make it harder to live for God, isso faz com que se torne mais difícil você viver para harder Deus. to advance the purposes of God. Se torna difícil para você avançar no You propósito see de Deus. sin begin to come in. Você começa a ver que o pecado começa a It affects avançar. the atmosphere. Começa a ver que ele começa a infestar a It begins to atmosfera. affect what the nation accepts or E rejects. começa a afetar o que a nação aceita ou rejeita. And as the church, E como igreja, our desire o nosso is desejo to change the atmosphere of the nation, é de mudar a atmosfera da nação. to see the presence of God coming into the Para nation. ver a presença de Deus descendo sobre a nação. How do we do that? Como fazer isso?
We push back darkness. Nós precisamos repreender as trevas. What darkness are we talking about? Que trevas que nós estamos The falando? first one is personal darkness. A primeira é a treva pessoal. Sin, Pecado. compromise. Falta de compromisso. In my nation, Na minha nação, the church has become so compromised a igreja tem perdido o compromisso. because we're comparing ourselves to one another Porque nós começamos a nos comparar um ao outro. instead of comparing ourselves to the Word Ao of God. invés de nos colocar em conformidade com a palavra de So we Deus. feel like I'm not so bad. Talvez você olhe e diz, eu não estou tão mal assim. You do the same thing I do. Você faz a mesma coisa que eu faço. You don't read the Word that much. Você não lê tanto a Bíblia. You're too busy. Você está muito ocupado. I'm okay. Eu também estou bem. And we just begin to accept compromise. E aí nós começamos a perder o compromisso. Then we begin to accept our flesh. Aí nós começamos a aceitar And a we nossa begin to carne. accept the compromise that's in the land. Aí nós começamos What- a aceitar essa falta de compromisso na What terra. happens? O que acontece? We begin to lose authority. Nós perdemos a autoridade. We begin to lose that passion and that fire Nós for God. começamos a perder aquela paixão e aquele fogo por Darkness Deus. begins to hinder us. As trevas começam Weaken a nos us. sugar, a nos It enfraquecer. begins to cause us to lose our E conviction. começa então a nos fazer perder as nossas certezas e And we begin convicções. to get offendable, E a gente começa a se tornar facilmente Prideful. ofendido. fleshly. E a nossa carne And the se church can't expõe. fight for the nation when it's like that. E como que a igreja vai lutar pela nação se ela está desse jeito? How does revival come? Como que o avivamento When the virá? grip of darkness begins to break. Vai acontecer quando a força, And quando the as forças Holy das Spirit trevas is allowed to forem gain more quebradas. control. E quando o Espírito Santo começa a agir e ter mais And the controle. kingdom begins to come in. E então o reino de Deus começa a entrar e a avançar. When you see the leaders in the land Quando você vê os líderes begin da to nação, break off sin, quando eles começam a quebrar o poder do begin to pecado, get out of compromise, e eles então começam a se comprometer com o begin to Senhor, seek God for quando eles all of their começam a heart, buscar ao Senhor com todo o seu coração, you begin to see the church rising in você authority. começa a ver a igreja se levantando. Amen. Amém. You begin to see the father and parents rising in authority. Você começa a ver os pais e mães se levantando em autoridade na família. I've been to Africa many times. Eu tenho estado na África muitas vezes. And there's a revival that took place after World War I in East Africa Houve avivamento no leste da África depois da Primeira Guerra Mundial, that spread through 5 nations. que se espalhou por 5 nações no leste da África. This man came back from the war Esse homem voltou da guerra and he came to the Episcopal priest. e ele veio ao sacerdote He episcopal. was downtrodden, discouraged. Ele estava desencorajado. And he said, when I was in the military, E ele disse, quando eu estava lá no exército, I had a captain. eu tinha capitão. He would say, go, I would go. E ele me dizia, vai, e eu ia. He would say, fight, I would fight. E ele me dizia, lute, e eu lutava. I would do what he said. Eu fazia o que ele me But I come mandava. back home, Então eu volto para casa. I don't feel right. Eu não sinto que as coisas I estão feel bem. like my life is out of control. Parece que a minha vida está fora de I controle. do things I don't want to do. Eu faço coisas que eu não quero fazer. I don't do the things that I know I should do. Eu não faço as coisas que eu sei que eu devia fazer. feel like I lack power. Parece que eu tô com falta de And poder. it says the Bible talks about victory, A Bíblia fala sobre vitória, but I don't have it. mas eu não tenho isso. So what should I do? Então o que eu devo fazer? And the priest said, it's okay. E o sacerdote diz, tá tudo bem. Everybody struggles. Todo mundo tem as suas It's lutas. okay. Tá tudo bem. Don't be so hard on Não yourself. precisa se cobrar But he tanto. couldn't settle for that. Mas ele não aceitou isso. He and his brother went into a field Ele e o irmão dele foram ao campo. 1 month, 1 mês, 2 months, 2 meses, 3 months, 3 meses. and they were crying out, E eles estavam clamando a I want a Deus. captain for my soul. E eles diziam, eu quero want capitão para minha alma. Jesus Christ to have full control of my life. Eles diziam, eu quero que Jesus tenha o controle I total na want my minha life to vida. be fully yielded to Eu him. quero que a minha vida esteja completamente submetida à I vontade don't want to have dele. any part of me that resists him. Eu não quero que nenhuma parte de mim That says resista no ao to poder him. de Deus, que diga não ao I Senhor. want him to have the complete authority of Eu my quero life. que o Senhor tenha And autoridade they cried completa out na minha vida. until they could take E hold eles of Christ. clamaram, e eles se And he came apegaram down in a Deus. power. E eles então clamaram. 2 men. 2 homens. And a revival started out of those 2 E o men. avivamento naquele lugar That começou spread com throughout esses 2 5 homens. nations. E se espalhou por 5 nações.
If the church of Jesus Christ Se a igreja de Jesus would Cristo say, I don't want to live in darkness. disser, nós não queremos que I as don't want to trevas live in dominem. compromise. Eu não quero ficar I don't prendendo want meu to live with compromisso. morals that Eu não say quero one thing and do viver another thing. fazendo as mesmas coisas que o mundo Take faz. control of me, Christ. Tome o controle total da minha vida, You will see Jesus. the Holy Spirit gain control. Vocês vão ver o Espírito You will Santo see ganhando controle. manifestations of the kingdom of Vocês vão God. ver a manifestação Somebody do reino say de amen Deus. to the Lord. Alguém diga amém ao Senhor. Amen. Amém. The second kind of darkness O segundo tipo de trevas is societal darkness. são as trevas que dominam a sociedade. Darkness can affect the way a society functions. As trevas podem afetar a maneira como a sociedade funciona. I won't spend long here. Eu não vou gastar You've muito heard of tempo. the seven mountains. Você já ouviu falar sobre You've as heard sete of the montanhas, os pillars sete of pilares, society. os sete pilares da The sociedade, family. a família, The media, a mídia, the arts, as artes, the government, o governo, business, os the negócios, church. a igreja. But whenever darkness gets into the fabric of Mas society, quando as trevas começam a entrar na essência da sociedade, instead of those things bringing life to the ao society, invés dessas coisas trazer vida e trazer luz na they sociedade, begin to cause harm. começa então a trazer problemas. The family was started by God. By God. A família foi iniciada por It Deus. should be a place where a man and a woman join their life together permanently. A família deveria ser um lugar onde o homem e a mulher There's- se unem There's no permanentemente, adultery. sem There's adultério, no infidelity. sem There is a infidelidade. joining of life. Há uma união de vidas. And they draw the presence of God. E eles atraem a They presença raise de up Deus. children Eles criam seus that filhos. know God Eles conhecem that a Deus. serve God. Eles servem a and that Deus. fulfill the reason that God made E them. isso então os faz cumprir a razão pela qual Deus os criou. Healthy, Saudável, whole. completo. But whenever darkness gets in the Mas society, quando as trevas the dominam a family starts sociedade, to break. a família começa a se destruir. You begin to turn into pornography. Aí começam a se voltar para a Turn into pornografia, immorality. para a imoralidade. The husband and wife are not working together. O marido e a esposa já não And you trabalham see mais juntos. society, darkness is getting Você in. vê na sociedade que as trevas estão dominando. Same thing with government. A mesma coisa no Same governo. thing with media. A mesma coisa na mídia. All of these, when the kingdom of God is advancing, all of these are helping the society to rise. Tudo isso acontece quando o reino de Deus vem e quer levantar uma sociedade. So when darkness, it contaminates. Então as trevas contaminam. It contaminates the fabric. Contamina a essência. It contaminates the mindset. Contamina a mentalidade. We were in Taiwan. Nós estávamos no Taiwan. We went there for 5 years Nós fomos lá consecutivamente por 5 to help anos. partner with the leaders of that nation Para nos unirmos aos líderes to see daquela God nação. move in the land. Para ver Deus se movendo naquele And we lugar. began to share with them, how do we push darkness E back? nós compartilhávamos com How do we eles draw como the presence repreender of as God? trevas e como atrair a presença de Deus And as the naquele presence país. of God began to come more and more to the land, Quando eles começaram a buscar a Deus e a presença To do the Senhor foi family. descendo mais forte na família. they began to see something. Eles começaram então a ver algo. They realized there was a perfectionism Eles entenderam que havia That was in their- perfeccionismo in their mindsets. na mentalidade The parents deles. would drive the children so hard Os pais dominavam os filhos de uma So maneira much muito pressure forte, muita pressão to perform. para realizar parents e would be ter uma contending. performance. And so there was mental illness Havia uma doença mental throughout the culture. naquela cultura. They didn't even realize it E eles não entendiam, não because it was percebiam a isso. part of life, the way you did it. Porque isso fazia parte da vida, da maneira como eles But as the viviam. presence of God came, Mas quando a presença de the Deus veio, numbers of depression, anxiety, and mental illness began to o decrease. número de depressão, de ansiedade, das doenças mentais diminuíram. Amen. Amém. Amen. That's a part of manifesting the kingdom of God. Isso é parte da manifestação do reino de Deus. Society is healing. A cura da sociedade. You begin to see him aligning things. Você começa a ver Deus alinhando as coisas. When we fight for a nation, Quando a gente luta por uma nação, we battle for the land. nós batalhamos por esse We've got to lugar. begin to see
pushing darkness back. Nós começamos a ver que as trevas começam a ser repreendidas. The third area of darkness A terceira área de trevas is the spiritual realm. é o reino espiritual. Territorial spirits. Os espíritos que dominam o Spiritual powers território, and principalities. poderes e principados. They affect the things of the land. Eles afetam as coisas naquele lugar. There's some parts of the world you go and it's hard to pray, to read your Bible, Há to have lugares faith. no mundo que a gente sente que é difícil orar, é difícil ler a Bíblia, é difícil até ter fé. You feel like, why is it so hard to pray Aí here? você começa a perceber por que é tão difícil orar nesse There's lugar. other parts of the world you go Tem outros lugares do mundo que and you você vai feel such greed e você percebe ganância. or such stress. Você começa a sentir um lust. estresse. Ou você começa a ver What's that a about? luxúria. O que é isso? It's the powers and the principalities that are in São that os land. poderes dos principados que dominam aquele lugar. Some places you go Alguns lugares você vai and you're seeing signs and wonders like you've never seen your e whole você vê life. sinais e prodígios como você nunca viu antes na sua vida. It's not like your ministry got better. Não é que o seu ministério se tornou melhor, In that land, there's an atmosphere of faith. mas é que naquele lugar há uma atmosfera de fé. In that land, there's an expectation of God's Naquele faithfulness. lugar há uma expectativa do favor e da presença Because de Deus. darkness has been pushed back. Porque as trevas têm sido repreendidas. Amen. Amém. You can see that the spiritual realm affects homes. Você pode ver isso, que Businesses, esse reino espiritual pode afetar as lifestyles. casas, os negócios, o estilo de vida. The church is the one given the mandate to deal with the spiritual A realm. igreja recebeu o mandamento de lidar com o mundo espiritual. We are the priest of the land. Nós somos o sacerdócio desse lugar. Nobody else can deal with that but the church of Jesus Christ. Ninguém tem esse poder para lidar com essas coisas senão a igreja de Cristo. And the darkness, the principalities can hold people captive. As trevas e os principados podem manter as pessoas cativas. You can go to certain cities and they have a reputation because of the darkness, the powers that Você work in that vai a land. algumas cidades e você percebe que há uma reputação naquela cidade devido às trevas que dominam aquele You lugar. can go to certain parts of your city Você pode ir em algumas partes and you aqui can da sua feel like, cidade. wow, there's darkness here. E você pode perceber There's espiritualmente que as violence here. trevas estão ali. There's crime Que here. tem crime avançando. There is something perverse here. Há perversidade ali. It's powers and principalities. São os poderes das trevas e principados. I know many Africans when traveling in Europe, Eu sei que quando muitos africanos viajam pela Europa, and they would say, when we lived in Africa, e eles dizem, quando eu we were vivia na so devoted África, to the Lord. eu era tão devotado a Our faith Deus, was so a high. nossa fé era Our alta, hearts were so on o fire. nosso coração estava em But now chamas, we've been in England for 10 mas agora a years. gente está aqui na Inglaterra por 10 Now anos, we've been in Germany for 10 agora eu estou years. aqui na Alemanha por 10 And we've anos, lost that fire. e eu perdi aquele fogo. The dictates, the darkness of the land have begun to change O us ditador das trevas Begun daquele to lugar pull começou a nos mudar. into the fashion of the people of the Começou a land. nos levar ao estilo de vida daquele povo. What creates the spiritual environment? O que cria o ambiente espiritual? What creates it? O que cria isso? Listen, Ouça-me. darkness is a spiritual force of evil As trevas é uma força espiritual maligna that comes when a person or a territory que vem quando uma pessoa ou território rejects the will of God. rejeita a vontade de Deus And it gives Satan legal ground to affect them negatively. e dá a Satanás o direito legal de afetá-los negativamente. When a people, a territory, adopt a lifestyle that is contrary to the will Quando of as God, pessoas ou território adotam um estilo de vida que é contrário à palavra de Deus, they're giving Satan legal ground eles estão dando a to Satanás o begin to come direito there legal de vir ali and to affect the people of that land e negatively, afetar negativamente o povo daquele lugar. to
whenever they begin to accept the ways of darkness, quando eles começam a aceitar as maneiras que as trevas dominam, it begins to affect the people. isso começa a afetar o povo. Those forces begin to drive people. Aquela força espiritual Push começa people. a dirigir as pessoas, And the more it a sits dominar there, as pessoas. the more lies it puts E in. por mais tempo que ela esteja ali, mais ela vai controlando. They're beginning to push the boundaries further. Eles começam a empurrar as barreiras, You can- as fronteiras, Pushing people. e vai avançando as And pessoas, if empurrando as pessoas. if people aren't saved Se as pessoas são salvas and they don't yield their life to God, e eles não se submetem a the Deus, darkness controls them. as trevas dominam It eles. makes them think I have no option. Eles começam a pensar, nós não I temos can't do anything opções. else. Eu não sei mais o que It fazer. affects their attitude, Afeta as atitudes how they deles, see their future, afeta como eles and veem they o just futuro deles, yield to it. e eles se submetem a isso, You can try aceitam to isso. talk to them. Talk to them. Precisa falar Change com their eles. mind. Precisa mudar a mente They deles. can't see it Aí eles não conseguem because ver isso. darkness is blinding their eyes. Porque as trevas têm cegado o entendimento deles. And if even people know Jesus, Mesmo as pessoas que conhecem a Jesus. but they're not sincerely walking with Him, Mas eles não estão caminhando sinceramente com Jesus. then they can begin to come under that power. Então eles começam a se submeter a essas forças. How do we fight all this? Como lutar contra tudo If isso? we're going to see a move of God, Se nós queremos ver um mover de Deus, then we have to deal with personal darkness. nós precisamos lidar com as trevas Societal pessoais, darkness. com as trevas que dominam a Territorial sociedade, com as trevas que dominam o How do território. we deal with darkness? Como lidar com as trevas? The only thing the Bible says that gets rid of darkness A única coisa, segundo a Bíblia, que repreende as trevas is light. é a luz. Light extinguishes A darkness. luz extingue as trevas. We, as the people of God, Nós, o povo de Deus, one of the things we must do uma coisa que nós devemos is fazer draw the presence of Christ into the land, é atrair a presença de Deus na nossa terra, into our families, na nossa casa, na nossa into our família, hearts, no nosso coração, into the marketplace, nos negócios, nas into the seats empresas, of power. nos lugares onde We se need sentam os light to come poderosos. in. Nós precisamos que a luz venha e Because domine, light extinguishes darkness. porque a luz dissipa as trevas. The greatest force against darkness A maior força is the contra as presence of trevas God. é a presença de Deus. Let me ask you, Deixa eu te perguntar. have you ever been in a hard place, Você já tem estado num lugar difícil, a place of battle, num lugar de muita of luta, defeat, de derrota, and you're crying out, e você está I clamando can't stand this e anymore, dizendo eu não aguento mais but you isso, don't know how to get free? mas você não sabe como se livrar. One moment of God's presence touching your life, Momento da One presença moment de of His Deus love tocando a drawing sua near, vida, of His momento presence, da presença dele te and it tocando, breaks the darkness, isso destrói It as breaks it. trevas, destrói as and you're trevas, free. e você está livre. Amen. Amém. One of the things the Lord showed us in Scripture Uma das coisas que o Senhor nos mostrou nas Escrituras is that how He built altars all throughout the Bible. é como Ele fez com que altares fossem construídos por toda a Bíblia. And that an altar was how they drew the presence of E o God. altar era a maneira como eles atraíam a presença de Deus. And He began to show us E Ele começou a nos mostrar that our heart was an altar. que o nosso coração é um altar. And the fire's not supposed to go out. E que o fogo não deve se apagar. And that we've got to rebuild the altar of the Christian's heart Nós- to be drawing the presence of God into their daily Nós life. precisamos promover a reconstrução do altar de Deus no altar dos crentes, para que eles possam atrair a presença de Deus. The Christian family As famílias is an evangélicas altar unto God. são um altar de Deus. This land should be changing because the Christian home is drawing the presence of God into the land. Este lugar tem que ser transformado, porque as famílias estão atraindo a presença de Deus nas suas casas. The families coming together. As famílias estão se We're unindo, reading the Word. estão lendo a We're palavra, worshiping the Lord. estão adorando ao We're Senhor, hallowing His estão name. santificando o We're nome inviting Him dele, into our estamos home. convidando o Senhor na We're nossa asking Him casa, to come and be e in our nós midst. estamos convidando Ele, venha, esteja aqui no To nosso do His work in our meio, midst. para fazer a sua obra no nosso meio. When people come to our house, Quando as pessoas vierem they à say nossa something's casa, going on in this eles vão house. ver que algo está acontecendo na presence of nossa God is casa. here. A presença de Deus está aqui.
tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. When I started going around contending for nations years ago, Quando eu comecei a ir pelo mundo contendendo pelas nações, I thought you've got to try to convince people. Eu comecei a pensar que eu tinha que ir Educate convencendo as people. pessoas, educando as pessoas. But when I started seeing if you just begin to help them Mas quando eu comecei a entender que se eu começasse a know how to ajudá-los, seek the Lord, a saber como and buscar ao draw Senhor, the presence of God into their hearts and their e homes, buscar e atrair a presença de Deus no seu coração e nas suas casas, what happens in the home o que acontece nas casas begins to spread throughout the whole começa nation. a se espalhar por toda a nação. Because everybody's looking for hope for their homes. Porque todo mundo está buscando esperança Their para suas homes are under casas. attack. As casas, famílias Their estão lives debaixo are de being ataque. beaten As suas vidas têm and sido, harmed. têm sofrido, And eles they têm want sofrido. answers. E eles querem respostas. And as you start getting testimonies coming from the church, E aí quando você começa a ver os testemunhos Healing surgindo da marriages, igreja, casamentos restoring sendo sarados, children, filhos sendo moving in restaurados, miraculous power o poder de Deus se movimentando by de maneira the milagrosa, thousands aos milhares. from the north, east, and south. Do Met norte, testimony sul, after leste, testimony. oeste, a gente começa a ver testemunhos It surgindo. shakes the nation. Isso sacode a nação. It causes other nations to come and say, Isso causa as outras nações What are you vizinhas para doing? mim dizer e perguntar: We o que need to vocês do estão that fazendo? Nós também queremos fazer isso. Amen. Amém. Why? Por quê? Darkness is being pushed back. Porque as trevas estão sendo Woundedness between repreendidas. husband and wife. As luas, Rebellion. os problemas entre marido presence e of God mulher, is coming. rebelião, aí a presença de Deus vem And people are being awakened. e as pessoas são despertadas. What I noticed O que eu is when they percebi start seeing revival in their home, é que quando eles começam a ver o they avivamento start na having casa, faith for the nation. eles começam a ter fé para o They avivamento da start nação. contending and believing God can transform the Eles nation. começam a contender e a crer que Deus pode transformar a nação inteira. Amen. Amém. You see, an altar is a spiritual gateway Altar, para você entender, Between portal heaven espiritual and earth. entre o céu e a terra. When Jacob went and laid his head on the altar of Abraham, his grandfather, Quando Jacó estava saindo de casa e ele encontrou uma pedra que fazia parte do altar do seu avô Abraão, e ele deitou e colocou a cabeça sobre essa he had a pedra. vision of angels ascending and descending over Ele him. teve o sonho e visão de anjos descendo e subindo. He said, I did not know this was a gateway of E ele heaven. disse: eu não sabia que esse lugar era um portal do There's céu. open heavens over Jacob. Tem o céu aberto sobre Jacó. Then you have Jesus in John chapter 1. Aí você vê também Jesus lá em João And capítulo he tells 1. Nathanael, Ele fala a Natanael: you're going to see open heavens over the Son of você Man. vai ver o céu aberto Angels sobre o Filho do ascending and Homem. descending over Você the vai Son ver of anjos Man. descendo e subindo sobre o Filho do Homem. You're going to see me walking in the presence of Você God. vai me ver caminhando na presença de Deus. You're going to see the resources of heaven. Você vai ver os recursos The presence celestiais. of God coming down and A touching the presença earth. de Deus vindo e Through tocando my a terra life. através da minha vida. As Christians, Como cristão, we should expect open heavens over our nós lives, precisamos over our esperar hearts. e ver o céu aberto sobre a Over nossa our vida, homes. sobre o nosso coração, sobre os nossos lares. If we don't have open heavens, why is it? Se nós não temos o céu aberto sobre nós, é porque Jesus paid the price for us to go directly into the throne room. Jesus já pagou o preço para que nós pudéssemos So, entrar what's hindering diretamente it? na sala do trono. It's darkness. As trevas foram vencidas. Darkness. The enemy's attacking, O inimigo está He's atacando, ele está tentando. and we don't have to accept it. E nós não podemos As aceitar we begin isso. to realize, my inheritance is to have Quando open nós heavens. começamos a entender que parte da nossa herança é ter o céu aberto sobre nós. But how do I keep open heavens? Mas como que eu consigo manter o céu aberto? By coming to the altar of the Lord. Estando na presença de By Deus, seeking diante the do seu presence of altar, buscando a presença By de wanting Deus, Him. querendo mais de Because as you Deus. begin to go for Him, Porque no momento que você He begins começa a to buscar a lift your Ele, faith back up. a sua fé começa a His crescer. presence begins to push things out Você of the way. começa a ver que a presença dele começa a empurrar as trevas para os lados. I want to tell you, Eu quero te dizer, if you get churches se você Believers. ter igrejas, crentes, seeking to get an open heavens over their life, their family, buscando para ter o céu aberto sobre a vida their deles, marketplace, nas empresas dos crentes,
you will see God begin to manifest His kingdom. Você vai começar a ver Deus manifestando o seu reino. In no way that anybody could organize or do on their own ability. É algo que ninguém pode organizar ou fazer com as It suas will be próprias God. habilidades. Tem que ser Deus. And even the unbelievers Mesmo os não crentes will recognize it was God. vão reconhecer que foi Deus que fez. I want to close with this. Eu quero concluir com isso. I want to say something Eu quero te dizer algo very clearly. muito claramente. The direction of a nation A direção de uma nação is directly aligned to which priesthood rises up. está diretamente alinhado sobre o sacerdócio que está de pé. A priest is a person who oversees and controls the gateway between the spiritual realm and the physical O realm. sacerdote é alguém que se coloca diante do altar e tem o poder para controlar o mundo espiritual. When the priests of God are working at the altar, servicing the altar, Quando o sacerdote de Deus está servindo ao altar, está diante do altar, drawing the presence of God in their own hearts and atraindo homes, a presença de Deus no In seu their coração, churches. na sua casa, na sua igreja. then you're beginning to see the land go in the direction of the kingdom of Você God. então começa a ver que o país começa a andar na direção de Deus. But there's another kingdom. Mas tem um outro reino. There are other priests. Há outro sacerdócio. They're unholy priests. Tem o sacerdócio maligno. They serve perversion. Eles servem a perversão. Humanism, Eles servem o greed. humanismo, os crimes. And that priesthood is preaching an agenda E esse sacerdócio A está message. pregando uma agenda, uma mensagem that's trying to influence the land. que está tentando influenciar a nação. They're preaching corruption. Estão ensinando corrupção. They're preaching things that are against the kingdom of God. Eles estão ensinando coisas que são contra o reino de Deus. And they're servicing their altars E of eles estão então perversion. servindo aos seus altares de perversão. So whichever altar is the most active will control the territory. Então o altar que for mais ativo estará controlando o mundo espiritual da If nação. the people of God Se o povo de Deus are servicing the altar of the está Lord servindo ao altar do in their Senhor, own hearts, no seu próprio in their coração, homes, na sua in casa, the church, na sua and they're igreja, drawing the presence of e estão God, atraindo a presença de darkness Deus, cannot prevail. as trevas não podem prevalecer. Amen. Amém? But whenever the altar of the Lord, Mas Amen. Give the Lord praise. Amém. Dê a Ele louvor. Dê louvores ao Senhor. but whenever the altar of the Lord falls in disrepair, Mas quando o altar do Senhor está destruído, the fire dies down. o fogo é apagado. We don't have time for God much Nós anymore. não temos mais muito tempo para Deus. The family doesn't come together and seek God anymore. A família já não se une para buscar a Deus mais. The church has a prayer group but the church doesn't pray. A igreja tem um grupo de oração, mas a igreja não ora. The altar is fallen in disrepair. O altar está caindo What happens? em destruição. Que está Darkness acontecendo? begins to flood into the land. Trevas estão invadindo a terra. Think of the days of Elijah. Pense nos tempos de Elias. The altar was in disrepair. O altar estava The destruído. priests of God are in hiding. Os sacerdotes de Deus estavam The escondidos. prophets of Baal sit with the powers of Os authority. profetas de Baal estavam sentados com os reis, com as autoridades. The people of the nation don't even know who the Lord is, if it's Baal O or povo if da it's nação God. nem sabia quem Deus era, se era Baal ou se era o Senhor. And Elijah goes to the altar. E Elias vai até o altar. He repairs the altar. Ele restaura o He altar. draws the presence of Ele God. atrai a presença The de presence Deus. of God A comes. presença de Deus And the vem. people of God cry E o out. povo de Deus The começa Lord a is clamar. God. O Senhor The é Lord Deus. is God. O Senhor é Deus. I say to you, my friends, Eu quero dizer algo a vocês, meus the amigos. priesthood that is the strongest raises the strongest altar. O sacerdócio que é mais forte levanta o mais forte altar. And the altar that prevails will control the E direction o of the altar land. que prevalece é o que vai dirigir a direção e vai ter controle na nação. And if we rebuild the fire, the altar of our own hearts, Se nós reconstruirmos o fogo e o altar do nosso coração, not just for ourselves, não só para nós but mesmos, for our nation. mas para a nossa nação. I don't want the unholy priesthood Eu ruling não here, quero o God. sacerdócio I have maligno a no role to governo. play. Eu tenho um papel. I am a priest of Eu God. sou o sacerdote de God Deus. has placed me in this time Deus in me history. colocou nesse There's a battle tempo for da my história. nation. Há uma batalha pela minha nação. I will rebuild the altar of my Eu vou heart. construir o altar na
no I meu will coração. rebuild the altar of Eu my vou heart. construir o altar na I minha will casa. rebuild the altar of my Eu vou heart. construir o altar do Senhor na minha vida. Amen. Amém. I will rebuild my family altar. Eu vou reconstruir o altar na minha família. Can you imagine a church where people are building their personal altar, their family altar, and they gather to draw the presence of Você God? pode imaginar uma igreja onde as pessoas estão reconstruindo o seu altar pessoal, o altar de Deus na família, e eles estão atraindo a presença de Deus onde eles estão? I want to close with this story. Eu quero fechar com essa história. We were in Taiwan, Nós estávamos no Taiwan. and we shared for about a year. E nós fomos lá durante um ano ao And Taiwan. everybody was saying, amen, this is true. E todos lá estavam dizendo, os líderes, é verdade, isso é verdade. And they would try to start to build the altar. E eles então começaram a reconstruir esse altar. But they would hit the darkness. Mas eles começaram a enfrentar as They would trevas. hit the busyness Eles então começaram a They would enfrentar hit as the trevas nos mindsets negócios, a mentalidade, that resist a that. resistência era They would hit forte. challenges and obstacles E eles começaram a ter desafios And e they'd obstáculos. fall back. E eles então recuavam. We'd come again. E aí a gente share voltava with lá, them. compartilhava essa They'd mensagem be com on the eles. floor weeping. Eles estavam no chão chorando. And then we'd come and they'd go back and try again. E eles vão de novo e tentam de novo lutar. But they'd hit the darkness that's in the Mas land. eles batem de frente às trevas que estão dominando o país. So one day, Aí um dia, one pastor pastor of one church de uma igreja, said, we're not doing that anymore. ele disse, nós não vamos mais fazer isso. We're going to draw the presence of God. Nós vamos atrair a presença de Deus. We're going to draw the presence of God in our heart. Nós vamos atrair a presença de Deus no In nosso our coração, families. na nossa família. And they taught it. E eles They ensinaram encouraged isso. it. Eles They fizeram worked isso. through it. Eles trabalharam They em cima began to disso. get testimonies. E eles começaram They então a began ver to get testemunhos. breakthroughs. Começaram a ver as coisas They began to see acontecendo. miraculous things taking place. Eles começaram a ver coisas milagrosas And they acontecendo. videotaped their people. E eles começaram a filmar essas pessoas, os Then testemunhos. we'd have another conference, E aí a gente teve outra conferência lá. 2,000 people there. 2.000 pessoas se reuniram. And we showed the testimony Aí of nós one começamos church. a mostrar o testemunho na And igreja. something broke. E algo foi quebrado naquele dia. Something broke. Algo foi The quebrado. darkness that was holding the church back broke. As trevas que estavam the resistindo church à started to igreja rise foi up. quebrada. E The a church igreja started to seek começou God. a se levantar Family e a buscar altars a started Deus. being built. O altar começou a The ser people of God construído. started rising O up. povo de Deus They começou a started se building levantar. altars E eles in começaram a levantar TV altares studios, nos estúdios de TV, in places of power, em lugares onde all tem throughout poder, sectors of society. em todas as áreas da And the sociedade. kingdom started E o sweeping reino through. começou a varrer aquele lugar. Amen. Amém. We have that power. Nós temos esse poder. We do not have to accept the darkness that is in the land. Nós não precisamos aceitar o poder das trevas dominando. Amen. Amém. Let's rise up to our Vamos feet. nos levantar, por favor. Let's give a praise to God right Dê now. lindo louvor ao Senhor neste momento. Just give a praise to God right Dê now. a Ele o seu louvor Give a nessa praise. noite. Give it Dê unto a the Ele o Lord. seu louvor. He Dê is a Ele o seu victorious. louvor. Ele He is é mighty. vitorioso. He Ele is é the God of poderoso. nations. Ele é o Deus das nações. We want to pray right now for a few minutes for the city of Rio. Nós queremos orar neste momento pela I cidade I do believe Rio. the city of Rio is an important city. Eu creio que a cidade do I Rio tem believe papel importante. We can see a breakthrough in Rio. Que se nós vermos aqui o will agir de spread through Deus the nessa nation. cidade, isso vai se espalhar por toda a nação. You are a church that has a mandate Vocês são uma igreja que tem to um fight comando for de this Deus nation. para lutar por essa nação. Let's begin to pray for the Vamos city of começar a Rio. orar agora pela cidade Bow do your Rio. heads with me. Pray Pray out loud with me. comigo e fale Begin to comigo, call clame upon the comigo. name of the Lord. Clame pelo nome We're do asking Senhor. you for this city. Nós estamos We're clamando ao asking Senhor you to por essa awaken the cidade. people. Estamos pedindo para que o Senhor Awaken desperte the house o teu of povo. God. Desperte a casa de Awaken the Deus. believers throughout the city
city, Desperte God. os crentes em toda essa cidade. You are moving in my nation. Eu quero que o Senhor se You are mova moving in the na government. minha nação, no governo. You have given us an opening, O God. Senhor tem aberto as Let the portas da church nossa nação. arise. Que a tua igreja, que o teu povo Let se the levante. church unite in Que a purpose. sua igreja se una no seu Let the church come propósito. together, Lord. Que a sua igreja se una, Speak it Senhor. out. Fale isso agora. Speak it out. Fale isso agora. Cry out for your city. Clame agora pela Cry sua out for your cidade. nation right Clame now. agora Speak pela it sua out. cidade. Fale isso agora. Just begin to go. Comece a clamar a Ele. Clame a Ele agora, para que os poderes das trevas sejam destruídos, sejam quebrados, para que o reino de Deus avance, para que o poder de Deus tenha liberdade, para que o novo governo tenha a presença de Deus e que o país seja transformado, para que esse estado, esta cidade seja transformada pelo poder de Deus. Nós queremos ver a presença de Deus varrendo esta nação, varrendo esta nação. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Na nossa oração tem poder. Na nossa oração transforma situações. A nossa oração muda tudo. Há poder na nossa oração. Clame ao Senhor em nome de Jesus. Pray for the altar. Pray for him to rebuild the altar. Clame ao Senhor e diga para Ele agora. Diga a Deus: eu quero reconstruir o altar na minha vida. Eu quero reconstruir o altar na minha família. Eu quero reconstruir o altar no meu coração, Senhor. Eu quero a tua presença na minha casa. Restaura o fogo. Restaura o fogo. Restaura o fogo no altar do meu coração. Eu quero que esse tempo contigo seja renovado. Renova, Senhor, o altar. Renova isso em nome de Jesus. Renova na vida do meu vizinho aqui do meu lado. Deus, destrua, repreenda as trevas. Clame a Ele. We bless you. Nós te bendizemos, Senhor. Amen. Em nome de Jesus. Praise the Lord. Amém. Louvado seja o Senhor.